Olá, galera fora da caixa, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre como meu filho Papaléguas me salvou e como hoje eu sou protagonista da minha história. Vamos continuar nesse tema, falando sobre as dores da hiperatividade em família e continuando um pouquinho contando sobre a minha história, e eu quero mais hoje focar em como nós superamos as dificuldades como família. Eu acho que isso é muito importante até para haver uma compreensão, porque ontem nós falamos mais das questões técnicas no vídeo anterior e sobre muitas coisas que a gente conseguiu descobrir para poder trabalhar. Então hoje nós vamos falar sobre as questões de superação, como era a minha vida antes, como o Matheus sofria, o que acontecia, o que a gente modificou e o que a gente conseguiu fazer para poder trabalhar de uma forma melhor. Então, entrando nesse tema, nós vamos abranger muitas coisas. Bom, pessoal, a realidade é que as nossas conquistas foram quando a gente conseguiu entender o que era hiperatividade, TDAH, e conseguimos estudar mais sobre o tema. Conseguimos formar técnicas, né, que não vão ser todas hoje no vídeo, porque são muitas técnicas. E com isso a gente fez uma superação em família e conseguimos trabalhar muitas coisas que estavam acontecendo. Bom, mas o que eu queria dizer hoje é que a partir daí eu consegui fazer conquistas ao compreender a hiperatividade e assim me tornar mais eficaz. Porque antes, como eu falei no vídeo anterior, eu tinha muita eficiência na minha produtividade. No entanto, eu fazia muito desgaste emocional, desgaste físico. Então eu queria começar contando um pouquinho do que aconteceu lá atrás na minha jornada e o que acontecia com o Matheus sofria. Tá? Como vocês sabem, eu já falei para vocês, hoje a gente mora a 1000 quilômetros do nosso estado de origem. Mas todo o nosso trabalho, a nossa base ainda continua sendo no Rio Grande do Sul. Nós somos gaúchos e as nossas empresas estão lá. Eu toco as minhas empresas hoje de maneira totalmente online. Então hoje eu trabalho de uma forma home office, como se diz, né? E a gente trabalha de maneira digital. O que acontece? Eu sou advogada, tenho 15 anos de escritório e a partir do momento que nós tomamos a decisão como família de viajar e vir morar no outro estado, foi quando a nossa filha mais velha, ela entrou na Universidade Federal no Paraná. Então, nós decidimos como família vir para o Paraná e assim eu coloquei um sócio junto ao escritório de advocacia e nós dividimos as tarefas, onde eu faço toda a parte de peticionamento, atendo home office também os clientes, onde eu faço videoconferências com os clientes e todo esse atendimento meu se trata de forma online. Além disso, nós temos outras empresas no Rio Grande do Sul, ao qual eu também faço administração e toco daqui com auxílio da minha família, que eu tenho a minha mãe que continua ainda tocando essas empresas. Então, assim, nós temos uma quadra de esportes. Só que antes de nós virmos para cá, nós tínhamos um restaurante, que nós trabalhamos com esse restaurante por 2 anos. O que aconteceu? Ali foi quando nós chegamos, que eu principalmente cheguei numa estafa de estresse em decorrência da minha carga, da minha jornada de trabalho extensa. Por quê? Porque eu começava as atividades junto do escritório 9 horas da manhã, meio-dia nós fechávamos o escritório, mas o restaurante estava aberto, então eu auxiliava meu esposo no restaurante. Fechávamos o restaurante por volta de 1h30, 2 horas, 1h30 eu já tinha que estar no escritório. Então o meu intervalo de almoço era o tempo de eu conseguir comer alguma coisa e ficava muitas vezes atendendo no caixa, auxiliando o meu esposo por causa do restaurante, fazendo as atividades ali de administração. Toda a gerência da empresa, do restaurante e da quadra de esportes que a gente possuía, eu fazia também. Então, a quadra ainda nós continuamos tendo e mantendo. Nós temos a nossa quadra ativa lá ainda no Rio Grande do Sul. Só que eu tinha um grande problema com relação a delegar tarefas. Eu acabava absorvendo muitas tarefas para mim e não delegava tarefas. E fazia muitas coisas. Então, apesar de eu ter assessores no escritório, contratação de advogados, estagiários, tudo passava pela minha revisão. Nada saía do escritório sem total revisão minha. E chegou num ponto do acúmulo de estresse, que eu ficava virando noite sem dormir, trabalhando demais, trabalhando em excesso e não cuidando da minha saúde. Resumindo, quando chegou no ponto que a gente acabou decidindo parar com as atividades do restaurante, foi quando eu fui parar na emergência, tive uma mini isquemia, e eu muito nova, em decorrência de acúmulo de estresse. Eu levei o meu corpo físico ao limite. Então eu sempre digo isso,
Nós, mulheres, nós somos, como eu estava falando no vídeo anterior, as mulheres povo, extremamente eficientes, fazemos muitas coisas, trabalhamos demais, mas nos sobrecarregamos, né? E além de tudo isso, eu tinha a família, eu tinha minha filha que estava em Enem, vestibular, cuidando dela, viaja para cá, viaja para lá, leva para cá, nós carregando ela. Meu filho também, cuidando das atividades escolares dele. Muitas vezes ele fazia os temas comigo, até mesmo do lado do caixa no restaurante, estava sempre em cima dele, vendo o que tinha para fazer, o que não tinha para fazer, e eles estudando nas melhores escolas de Porto Alegre. Quem é da região de Porto Alegre sabe que o Colégio João Paulo I é uma das melhores escolas particulares de Porto Alegre, e eles estudavam nas melhores escolas de Porto Alegre. No entanto, essa rotina era muito pesada, porque já começava que de manhã, na primeira hora da manhã, eu tinha que sair da região metropolitana de Porto Alegre, Eldorado do Sul, e ir até Porto Alegre. Muitas vezes eu já ficava lá, tinha audiência, corria, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. E no final da tarde eu tinha as mesmas funções, porque o meu pequeno tinha que buscar, então nós tínhamos essa questão logística, que também era estressante a função de trânsito, quem mora em capitais sabe. Então, assim, nós tínhamos uma rotina muito intensa. Uma rotina que realmente era bem pesada. E com isso, o desgaste era tentar conciliar família, casa, trabalho e toda essa estrutura. Apesar de tudo isso, dar apoio para minha filha, que estava em pleno vestibular, apoio para o meu filho, que eu via que estava com dificuldades pedagógicas e enfrentando situações dentro da escola e tentando dar um apoio para ele nunca perdeu nenhum ano, nada, mas a gente sempre apoiando ali, mas eu via que não era da forma que ele necessitava, essa é a realidade, a mim me faltava tempo, e fazendo tudo que eu podia, ou seja, eu entrava dentro de casa já direto nas tarefas do Matheus. Não tinha tempo nem para respirar. Quando eu parava, muitas vezes era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e aí eu conseguia dormir, eu dormia até 7 horas da manhã do dia seguinte, porque 8 horas já começava tudo de novo. Então, quer dizer, eu levei o meu corpo a um limite que não se permite. A pessoa precisa dormir, a pessoa precisa descansar, a pessoa precisa descansar a sua mente e entender que nós somos um corpo que necessita de descanso e uma mente que precisa relaxar. Não podemos simplesmente fazer tudo que a gente acha que pode. Às vezes a gente acha que nas 24 horas a gente tem que dar conta de tudo. Não funciona assim. E às vezes nós pensamos dessa forma. E é óbvio que o Matheus começou a sofrer muito com isso, porque ele sofria bullying na escola, sofria muitas coisas na questão pedagógica, começou a fazer sofrimento de várias coisas, e a questão emocional dele também estava em sofrimento. E eu percebendo isso, eu comecei a tentar ver formas de ajudar. E aí que eu comecei a fazer minhas pesquisas e tentar entender o que estava acontecendo. Nessa fase, ele estava com 7 anos. Hoje, ele vai fazer 11. Então, essa fase foi uma fase muito turbulenta. O que aconteceu? A partir do momento que nós tomamos uma decisão de vir junto para o Paraná, minha filha, quando entrou na Federal, tinha 16 anos, nós tomamos uma decisão meio que libertadora, apesar de ser difícil por um lado, porque uma pessoa que fatura, eu só no escritório eu faturava em média de 20 a 25 mil por mês, hoje não me importa de falar, eu tenho lá meu imposto de renda para provar, fora as outras empresas, eu tomei uma decisão, eu vou ganhar menos, mas vou gastar menos e vou ter uma vida mais calma, eu não aguento mais, por isso que eu disse que foi um ato de libertação. E eu vim embora. Nessa vinda da jornada de vir embora, foi uma jornada muito difícil, porque a gente sofre muito, porque é a jornada de que tu olha para dentro de si e pensa assim, o que vai ser depois? Porque eu deixei o escritório com um sócio, mas eu não sabia o futuro, se o escritório ia continuar rendendo. Graças a Deus, os clientes continuaram, nós continuamos com nossas atividades normalmente. Mas a gente era uma incógnita do futuro, tu não sabia o que ia acontecer. O restaurante nós conseguimos alugar, ok. Nós temos os nossos outros imóveis alugados, ok. Mas o que eu precisava? Eu precisava pelo menos descansar. Eu estava numa estafa mental extrema, que foi quando eu comecei a ter quadros de depressão em função de que eu nunca tinha tido tempo na vida para pensar. E quando eu tive o tempo para pensar, eu comecei a ver tudo que eu estava fazendo de errado comigo mesma. E aí o corpo começou a sentir, todas as partes físicas começaram a vir à tona. E tudo aquilo que eu fui levando por muitos anos sem olhar, que é aquilo que eu falei no vídeo anterior, a gente não olha para o lado emocional e vai levando que nem um trator, ele veio e tentou me derrubar de uma vez só.
Só que eu sou uma pessoa muito ativa, né? E quando eu cheguei aqui, meu primeiro propósito foi: eu preciso que meu filho tenha a mesma qualidade de ensino que ele possuía lá. O que eu fiz com isso? Eu peguei os livros todos que ele tinha, né? Nós chegamos no meio do ano e apliquei todos os livros. Então, quer dizer, ele continuou no mesmo nivelamento. No ano seguinte, a mesma coisa. Nós continuamos com todas as aplicações didáticas de nivelamento. Então, quer dizer, eu fiz uma técnica de aprendizagem, de reforço de aprendizagem extra escola. E ali eu percebi que não era o dinheiro que fazia diferença, e sim a forma como eu fazia o atendimento do meu filho. O tempo valia muito mais do que o dinheiro, porque o tempo que eu não possuía lá atrás, hoje para mim me valia muito mais. O tempo de poder ficar com meu filho, de poder tomar um café com ele, o tempo de poder dar atenção a ele para ir para a escola, de poder hoje levantar às 5h30 da manhã e às 6 horas tomar café com a minha filha e ela ir trabalhar às 7, que ela faz estágio. O tempo de fazer as coisas no tempo certo, com a família. Isso faz uma diferença enorme. Poder fazer minha caminhada, poder fazer minhas atividades físicas e poder trabalhar de uma maneira mais tranquila. Não significa não trabalhar, significa ao contrário, ter eficácia, saber que tu vai trabalhar o tempo necessário. No entanto, saber que tu pode delegar tarefas às pessoas e confiar nas pessoas. Então, hoje eu tenho as empresas no Rio Grande do Sul, às quais eu delego tarefas para as pessoas fazerem as coisas, e são muito bem feitas, porque são pessoas qualificadas, são pessoas treinadas, inclusive pessoas que eu treinei por um longo período, né? Então, eu agradeço muito as pessoas que passaram no meu caminho e que hoje estão aí. Então, hoje a gente tem que agradecer quando as pessoas trabalham para nós e são qualificadas e entender que a gente tem que simplesmente lavar as mãos e dizer, não, tá bem feito o trabalho. E o trabalho está sendo bem executado e o cliente está satisfeito, e ponto. Então, hoje nós estamos abrindo uma terceira empresa, né? Que a gente hoje está fazendo de uma forma diferenciada num outro ramo na cidade. Então, hoje a gente está abrindo um coworking, uma coisa diferente na cidade, que nós estamos inaugurando em janeiro. Então, quer dizer, as coisas continuam ativas e eu não estou presencialmente lá. No entanto, a minha empresa está sendo aberta e está sendo feito todos os investimentos necessários. E, por outro lado, eu disse assim, não, mas todo esse método, tudo isso que eu consegui aplicar, toda essa mudança de vida que eu vi, que é possível, e entendendo o que aconteceu com o meu filho, entendendo a hiperatividade, entendendo o TDAH e o que ele transformou na minha vida, eu quero passar isso adiante. Eu quero que pessoas sejam transformadas, que famílias possam ser modificadas com esse método. Aí eu fiz o programa TDAH Fora da Caixa, que a gente fez ano passado, um programa online, que aí é uma empresa online totalmente diferente. O que acontece? Nesse programa eu ensinei alguns métodos através de e-books. Foi essa técnica que eu fui ensinar, o como eu trabalhei com meu filho, todas as técnicas que quando eu cheguei na psicopedagogia, junto com a pedagoga, ela olhou para mim e disse assim, tudo que você aplica é o que nós ensinamos. E é tudo que nós praticamos aqui. Então eu disse assim, bom, se eu estou aplicando aquilo que os profissionais determinam, isso tem um sentido. E aí eu comecei a pesquisar mais ainda do que eu já pesquisava e comecei a ver quais são as dinâmicas lá no exterior. E comecei a pesquisar as coisas nos Estados Unidos, comecei a pesquisar as dinâmicas da educação fora do Brasil e o que é aplicado. E com isso eu comecei a evoluir mais ainda nas técnicas com meu filho, as coisas foram melhorando cada vez mais. E aí eu fui aprimorando. E por isso que eu digo que esse programa, eu tranquei as vendas, né, no final do ano, para aprimorar o programa. Até porque ele não é em vídeo, ele era em e-book, agora nós vamos fazer um programa em vídeo. E nós começamos a fazer o quê? Todas essas técnicas, apesar de terem sido o primeiro lançamento, deu 350 vendas. E com isso a gente teve o retorno, porque no final do curso eu pedia uma avaliação. E as avaliações que voltaram foram de pessoas que disseram, eu apliquei a técnica, tive um retorno. Aplicando a técnica, realmente houve a evolução da minha criança. Isso, para mim, foi muito mais gratificante do que qualquer retorno financeiro. E aí que entra a questão, o dinheiro não é o que mais importa. O que importa é quando a gente encontra um propósito daquilo que a gente realmente deseja fazer de diferente. Eu sempre trabalhei na advocacia porque eu sempre tive um propósito.
o propósito de ajudar as pessoas. Quando eu me formei, eu tinha esse propósito de conseguir auxiliar pessoas. Os processos que eu mais amo e tenho paixão é quando são os processos que tratam de dificuldades. São os processos que tratam da essência da dificuldade das pessoas. O que acontece? Hoje, infelizmente, é uma realidade brasileira. Nós temos um sistema processual que ele é moroso, aonde a expectativa gerada, ou seja, a necessidade, ela não é respondida num tempo hábil pela falta da jurisdição. Então a gente tenta ao máximo fazer acordos extrajudiciais, tentar questões extra, justamente porque a gente sabe do processo longo e moroso que tem no caminho e que não forma a efetividade da conclusão. E isso foi me desgastando, porque foram 15 anos de carreira. Em 15 anos eu fui ficando desgastada, e não que eu não ame e não tenha paixão pelo que eu faço, porque eu amo o direito, amo meus clientes, amo as empresas que eu atendo. No entanto, essa morosidade do judiciário foi o que desgastou muito a minha essência, que era a minha paixão. E eu queria fazer algo que transformasse vidas, mas de uma forma mais rápida, efetiva, e que eu pudesse te dizer assim, não, essa técnica foi aplicada e teve um retorno. Essa técnica foi aplicada e mudou a minha vida, mudou a minha história. Não precisou de 5 anos para mudar a vida de uma pessoa, vir um retorno material que muitas vezes não traz de volta o psicológico, o emocional e todas as dores que aquela pessoa viveu no caminho do trajeto do processo. Foi por isso que eu fiz o programa. E foi essa a minha motivação maior do programa. E quando eu digo que o meu filho, Papaléguas, que eu digo, né, que é o meu filho aceleradinho, que é a minha criança amada, porque assim, ó, ninguém pode rotular ninguém. Mas ele é apenas uma criança capaz, é uma criança que tem energia, é uma criança saudável, é uma criança que vai fazer as coisas de acordo com aquilo que ele quer. Ele me salvou porque ele fez eu olhar para dentro de mim e me entender, me compreender, conseguir me entender como pessoa e entender por que eu tive todas as dores emocionais que eu tive lá atrás. E por que eu fui passando que nem um caminhão por cima sem tentar me compreender. E foi ele que fez eu sentar e ajustar os meus pensamentos e achar um objetivo. Então é nesse sentido que ele me salvou. Ele me salvou no sentido de que foi através dele que eu encontrei uma essência. Então, muitas vezes a gente acha que está distante aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente acha que a gente só vai encontrar um caminho feliz lá não sei aonde. Às vezes está do teu ladinho, está dentro da tua casa. Às vezes é aquilo que você acha que está mais te incomodando, que é aquilo que vai transformar a sua jornada. Pode ser o seu maior problema, ser a sua maior solução. Ser aquilo que vai fazer você olhar para dentro de si. Eu sei que ontem, no vídeo de ontem, eu fui dura. Eu falei coisas que até quando eu terminei eu pensei assim, será que eu não fui dura demais? Mas é que eu fui dura porque eu fui essa pessoa. Eu fui uma pessoa daquela forma. E eu me transformei justamente a partir do momento que eu comecei a refletir sobre muitas coisas, sobre a necessidade do equilíbrio, sobre a necessidade do equilíbrio em todas as áreas. A necessidade do equilíbrio para fazer lazer, a necessidade do equilíbrio emocional, a necessidade do equilíbrio espiritual, a necessidade do equilíbrio da saúde, né? Cuidar tanto do físico quanto da mente. Eu falo muito disso, hoje a gente tem que cuidar de todas as áreas, inclusive a mente, principalmente, é um músculo, ele pode ser treinado, mas tem que cuidar dele, né? E assim, ó, a questão financeira, amor próprio, amor pela família, são coisas que muitas vezes as pessoas vão passando batido em suas vidas e não refletem, né? Eu acho que aqui eu não preciso fazer a roda da vida como muitos fazem para você fazer uma análise, o que tá mais, o que tá pior, o que tá melhor. É você olhar para dentro de si e fazer uma análise real e concreta. O que hoje está me incomodando profundamente e apenas tente fazer uma coisa diferente com aquilo que está te incomodando. Dê um passo. Eu sempre digo um passo de cada vez. Aquilo que mais está te incomodando, faça uma coisa para mudar isso.
uma coisa hoje. E amanhã você vai ver o que aconteceu com essa uma transformação que você fez. Se você fizer algo de diferente hoje, um passinho, amanhã me conta o resultado, que eu tenho certeza que vai ser positivo. No entanto, entenda que os hábitos para serem transformados, a gente já falou de hábitos aqui, eles não são simples. Eles são simples, mas não são fáceis. É simples tu dizer, vamos mudar o hábito tal. No entanto, a jornada da transformação do hábito, ela é muito complexa, porque a partir do momento que você está mudando um hábito, você necessita de energia para mudar esse hábito. Então, muitas vezes o nosso organismo faz de tudo para recusar o que é novo. Mas se a gente quer mudança interna, mudança na família, mudança dos nossos pequenos, nós precisamos entender isso, compreender o quanto isso faz diferença. Compreender que a gente tem que mudar os nossos conceitos. Até foi o final do vídeo de ontem, né? Que é o passo número 1. E eu vou colocar de novo no final do vídeo de hoje esse passo número 1, né? Entender a transformação para ter a liberdade. E o que é a liberdade? Se fala muito em liberdade. A liberdade muitas vezes não está vinculada ao dinheiro, não está vinculada ao quanto você tem na conta bancária. Ser próspero é ser você, é ser a sua essência. Muitas das pessoas, como eu disse ontem, ficam ligados nos seus álibis do CES. Muitas vezes eu ficava lá mesmo ganhando muito mais, achando que era isso que era o que me prendia, que eu só teria liberdade quando eu atingisse um X patamar. Não é isso a minha liberdade. A minha liberdade hoje foi ao contrário, foi dar 10 passos para trás para depois dar mais 20 para frente. Nós temos que entender que às vezes na nossa vida nós temos que fazer uma pausa, retornar e entender, bom, o que está me incomodando hoje? Não estou dizendo aqui para ninguém pegar tudo suas coisas, colocar no caminhão e sair. Não é isso, isso foi o meu momento. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento de vida. Mas daqui a um pouco a sua transformação pode ser uma mudança de hábito pequena dentro da sua casa. Eu não sei o que está te incomodando hoje, mas não tente transformar o outro sem transformar a si. Nós só podemos transformar os outros quando nós mudamos. Principalmente se a gente tem uma família. Não adianta nós querermos mudar, por exemplo, os filhos, se nós não mudamos nós. E eu escutei tanto isso esse ano. Mãe, como você mudou? E foram tantas vezes, principalmente da minha filha mais velha, que isso me emociona muito. Porque eu sei o quanto é verdadeiro dela. Eu sei o quanto isso fez diferença para ela. E eu me arrependo só de não ter feito isso antes. Mas a gente não pode se arrepender das coisas, a gente tem que viver o hoje. Não viver nem do passado, nem querer viver no futuro, viver o hoje. Então, se hoje as coisas estão melhores e transformadas, então vamos viver o presente, para nós termos uma melhora lá na frente. Mas para isso nós temos que tomar atitude, nem que seja um passinho. Se o passinho ele é pequeno, não importa, o que interessa é que você entrou na trilha da jornada. Eu sempre digo, entre na estrada e comece a caminhar. Um passo cada dia. Um passo cada dia você chega lá. Agora eu queria falar tudo isso porque eu sabia que era muito importante para vocês entenderem. Que eu não queria falar só coisas duras no vídeo de ontem e hoje não expressar que tudo aquilo é real porque eu já vivi. Eu não estou falando de uma terceira mãe, eu não estou falando de uma terceira pessoa que foi daquela forma, dura, incisiva, que não acreditava em ninguém, que tinha o coração duro. Não, eu fui essa mãe. E eu acredito que tem muitas pessoas que fecham o seu coração justamente por isso, por medo, muito medo do que pode acontecer, medo de sofrer, por angústias. Então, assim, ó, pensando nisso tudo, é que eu digo, o amor é a essência e ele faz gerar transformação. E o que o meu filho, Papaléguas, me ensinou com tudo isso é que o amor é a essência. Eu sou a parte mais importante na família, não importa o que seja, eu sou importante para eles. Para o mundo lá fora eu posso não ser tão importante, mas para minha família eu sou essencial, assim como eles são para mim. E todos nós somos capazes, basta nós primeiro acreditarmos, porque depois se torna possível. E o simples é muito mais importante do que qualquer coisa. Não importa a conta bancária, não importa nada.
Continuamos sempre gerando muito amor no coração. E esse é o meu vídeo, meu recado de hoje. Até o próximo vídeo. Beijo!